empresa, uma indústria de alimentos, ela é focada não só na parte de abate de animais, que seria na parte de carne bovina, mas também uma exportadora de gado bovino. O propósito da palestra é principalmente destacar o potencial que a gente tem em relação ao setor de exportação de gado vivo. E o que é mais interessante é que assim, eu venho há alguns anos dando palestra a respeito sobre carne bovina e gado vivo. Poucas vezes a gente vê que assim, o cenário está cada vez melhor para o nosso setor, o cenário está cada vez mais favorável à pecuária de corte. O ponto é que, ainda assim, a pecuária de corte ela não é tão bem vista assim na nossa economia. Apesar disso, apesar da economia da forma como está nos últimos 2 anos, a pecuária vem se comprovando de maneira resiliente como um mercado extremamente potencial, um setor com um potencial muito grande. Só que isso está ficando cada vez mais evidente. Pensando não só em Brasil, mas pensando no mundo todo, o Brasil está agora num papel, num ponto ainda mais representativo, mais significativo ainda para o mercado mundial. Se a gente olhar, por exemplo, pela perspectiva de oferta, né? Qual que é o cenário da oferta mundial de oferta de gado bovino, de carne bovina no mundo? Sei que ficou um pouquinho distante, até um pouco pequeno, talvez por conta do tamanho do auditório, mas eu vou explicando gráfico a gráfico. Esse aqui é o rebanho bovino mundial, dos principais produtores, importadores e exportadores do mundo. Se a gente considerar, o Brasil hoje tem o maior rebanho do mundo, na faixa de 216 milhões de cabeças, mas nós não somos os maiores produtores de carne. O maior produtor de carne são os Estados Unidos. Então, o maior produtor de carne são os Estados Unidos, com um rebanho na faixa de 80 milhões de cabeças, eles conseguem produzir 12 milhões de toneladas. Nós, com 216 milhões de cabeças, produzimos na faixa de 9 milhões de toneladas. Eles são muito mais produtivos que a gente. Mas o ponto principal qual que é? Os Estados Unidos, por conta principalmente de uma variável climática, vem reduzindo o tamanho do seu rebanho nos últimos anos. Já em 2016 e 2017, existe uma expectativa, de certa forma, um pouco otimista para o aumento do rebanho deles. Eles são muito produtivos, conseguiram aumentar, estão conseguindo aumentar mais rápido. Mas o maior produtor mundial com redução de rebanho, Canadá e México, que já foi falado aqui, são 2 dos grandes fornecedores de gado vivo para os Estados Unidos, 2 grandes exportadores de gado vivo, também tiveram redução dos seus rebanhos nos últimos anos. Reduções drásticas, principalmente por questões climáticas. Variável climática que afeta principalmente a produção de grãos, aumenta o preço dos grãos e afeta a engorda dos animais. É interessante destacar porque essa variável climática não tem tanto impacto assim para o Brasil, porque nós não somos tão dependentes de grãos para a produção animal. Pensando então no grupo do NAFTA, principal região produtora de carne do mundo, com redução nos últimos anos. Europa. Sem subsídio na Europa não é viável financeiramente produzir carne bovina. Então eles estão no movimento de retração do rebanho e se a economia não começar a melhorar de maneira mais consistente, isso é uma tendência que continua. Eles tiveram uma alta, ligeira alta aqui nos últimos 2 anos, mas isso aqui não deve ser uma tendência para os próximos anos. Rússia, um dos grandes compradores de carne bovina do Brasil, já foi um dos grandes compradores de carne bovina do mundo, hoje em dia perdeu muito mais relevância por questões econômicas principalmente. Caiu o preço do petróleo, a moeda deles valorizou muito, começaram a ser um importador mais fraco. Qual que é o ponto interessante? Eles querem se tornar autossuficientes em produção de frango, suíno e carne bovina. E eles vão se tornar em frango e suíno, não vão conseguir em carne bovina. Então é um outro potencial bastante interessante para o Brasil. China. Hoje o motor do consumo de carne bovina no mundo é o mercado asiático. Já não é mais aquela expectativa, aquela promessa de que China seria um grande consumidor da nossa carne, mas já é uma realidade. Praticamente, se você somar China, Vietnã e Hong Kong, Vietnã e Hong Kong praticamente triangulam para mandar carne para a China, dá quase que 1/3 da exportação mundial de carne bovina. Vai direto para a China. A Ásia como um todo, quase que metade da carne bovina do mundo vai para a Ásia. A gente está falando muito de carne bovina, mas é um mercado que a gente acessa muito pouco ainda com gado vivo. É um potencial muito grande, sobretudo por conta disso. A Austrália, que já foi um dos grandes exportadores de carne bovina do mundo, é um dos maiores exportadores de gado vivo do mundo, passou por um processo de liquidação do rebanho muito forte nos últimos anos, também por variáveis climáticas. Aí nem tanto por conta do preço dos grãos, mas principalmente por conta de falta de chuva, e eles dependem de chuva, dependem de pasto, produção, e por conta dessa condição desfavorável foram forçados a liquidar rebanho nos últimos anos. Esse slide, então, ele mostra que os principais produtores, importadores e exportadores de carne bovina do mundo, ou exportadores de gado bovino do mundo, estão num cenário de retração do rebanho, ou num cenário de maior dependência de importação de carne bovina também. O saldo, pode apertar mais uma vez, o saldo é esse. Nos últimos 15 anos, houve uma queda de 4,4% no tamanho do rebanho mundial.
Pode não parecer muita coisa, 4,4%, mas a gente está falando do rebanho do mundo todo, a gente está falando de na faixa de 1 bilhão de cabeças de bovinos, está indo para a faixa agora de 980 milhões de cabeças de bovinos. Então é uma retração extremamente significativa, sobretudo quando a gente dá um próximo passo e olha para a América do Sul. Um cenário completamente oposto ao que a gente viu no slide anterior. Então, enquanto todos os grandes produtores, exportadores, importadores de carne reduzindo o seu rebanho, a gente tem a América do Sul como um todo numa tendência contrária. O Brasil já tem o maior rebanho do mundo, está aqui na faixa de 216 milhões de cabeças e segue aumentando o seu rebanho. Nós somos muito pouco produtivos, então qualquer investimento na nossa atividade dá um retorno muito mais rápido. O Brasil segue aumentando, o Uruguai está num movimento mais lateral, você não observa tanto investimento agora no Uruguai, é uma pecuária mais madura. A Argentina tem uma tendência de recuperar, a Argentina passou por um cenário bastante complicado depois que teve mudança governamental, quando eles interromperam as exportações de carne bovina da Argentina, interromperam os investimentos também, o mercado lá ficou muito fraco, a indústria sucateou, é um cenário bastante complicado, mas eles estão retomando os investimentos agora que foram liberados a exportar novamente. A gente já observa a participação da Argentina no mercado mundial. O Paraguai é uma surpresa, vem nos últimos anos crescendo muito rápido. Realmente, no último ano, eu achei um pouco mais fraco por questões climáticas. Também, o Paraguai já não é questão de preço de grãos e nem falta de chuva. O Paraguai, excesso de chuva prejudica bastante a atividade lá. Mas você tem uma pecuária jovem e crescendo. E Colômbia, que muitas vezes a gente esquece da Colômbia quando a gente fala de pecuária mundial, mas a Colômbia tem um rebanho de quase 22 milhões de cabeças e a Austrália é um dos grandes exportadores de gado vivo do mundo, numa faixa de 26 milhões de cabeças. Então, assim, o potencial da Colômbia é muito grande. Ponto principal aqui qual que é? Se o mundo inteiro está reduzindo o seu rebanho de gado bovino, e isso aumenta a demanda por gado vivo e aumenta a demanda por carne bovina também, a gente tem uma tendência completamente oposta na América do Sul, que está conseguindo aumentar a sua fatia, a sua relevância no mercado mundial. Passando para o outro lado, esse aqui é o lado da oferta. Depois a gente vai entrar em algumas variáveis em relação a custo dessa oferta também, mas o lado da oferta é bastante favorável para a gente. Quando a gente pula para o lado da demanda, vou demorar um pouquinho para explicar esse slide. Esse aqui é um cenário de oferta e demanda. A gente pega tudo que o Brasil produz, ou seja, todos os animais que foram abatidos no país, tira o que foi exportado, acrescenta o que foi importado, a gente vê mais ou menos qual é a disponibilidade de carne que existe no Brasil. Essa é a forma mais fácil, ou tentar chegar no número mais correto de consumo no Brasil, já que a gente não tem dados reais de venda de carne bovina em volume. Esse aqui é o nosso cenário do Brasil para 2017. Eu tenho um pouquinho de estoque de virada de ano, é um produto perecível, então eu não posso ficar com muito estoque, mas eu tenho um estoque bem pequeno. A produção é praticamente responsável por toda a oferta de carne bovina que a gente tem no mercado brasileiro. Importação de carne bovina no Brasil é muito pequena. A gente importa a carne do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, da Austrália, agora está começando a importar carne dos Estados Unidos. Ainda assim, a importação perante o nosso consumo é muito pequena. Essa é a oferta total que a gente tem de carne bovina. O consumo representa por volta de 80% dessa produção. Ou seja, de tudo que a gente produz no país, 80% fica no nosso mercado. Somente 20% é exportado. E aí começam a aparecer alguns desafios. Expectativa para 2017. Isso daqui antes de toda a questão da carne fraca. Mas com um leve aumento no abate de bovinos e com um leve aumento no peso médio de bovinos, a gente tinha um aumento esperado de quase 5% na produção de carne bovina para esse ano de 2017. 5% aumento na produção, a gente conseguiria exportar mais 5%. A gente exportou em 2016 praticamente a mesma coisa que 2015, na faixa de 90 mil toneladas por mês. A gente tem que ir para 95 pelo menos, aumentar 5%. E ainda assim temos que aumentar 5% do nosso consumo de carne bovina para absorver esse aumento de produção. Aqui é importante porque aumento de 5% no consumo na economia que a gente está hoje ainda é bastante desafiador. A gente tem um consumo que vinha caindo ano após ano. Se a gente tirar a crise dessa conta, ainda assim o consumo vinha caindo. Principalmente por falta de confiança da população em relação à qualidade da carne bovina no Brasil. Você ia no supermercado um dia, você comprava um contrafilé, um dia ele estava muito bom. Você no dia seguinte comprava o mesmo contrafilé da mesma marca, no mesmo supermercado, ele não estava bom. Essa falta de confiança com a carne bovina do Brasil estava afetando o consumo, já derrubando o consumo antes da crise. Com a crise, isso foi acelerado. É claro que sair da crise, a primeira coisa que a gente retoma depois que a gente sai de crise, a gente volta a consumir mais. Então é esperado que o consumo esse ano volte a subir. A gente deve ir para uma faixa de 33 quilos per capita de carne bovina. A gente vai voltar para aquelas faixas perto de 40 quilos? Muito difícil. Muito difícil. Pelo menos a gente observa de outras economias mais maduras, dificilmente a gente vai ver o consumo de carne bovina crescendo da maneira que vinha nos últimos anos.
Mas a questão é, numa economia que a gente está hoje deprimida, fraca, com o jeito que a gente está observando, o consumo tem que aumentar, ainda assim, a gente tem que aumentar a exportação para absorver o aumento de produção no Brasil. O aumento de produção de carne bovina no Brasil, na forma como está vindo, a velocidade que ele está vindo, se ele não estiver alinhado com qualidade, ele pode começar a ser um problema para o Brasil. A gente pode começar a ter excedente de oferta de carne de uma qualidade não tão boa, com dificuldade de colocar essa carne em outros países. Se o brasileiro não conseguir consumir mais carne, começa a ser um problema para a economia, para o setor como um todo. Pode passar. Então, pelos perfis de demanda, o sinal é, vamos dizer, não é um sinal vermelho, é um sinal amarelo, porque a gente tem uma expectativa de que a economia vai melhorar esse ano. Se fala de crescimento do PIB na faixa de 1%, às vezes já até se fala um pouco mais do que isso. Aumentando a economia, melhorando a economia, isso se vira para consumo, né? Vai virar consumo de carne bovina. Ainda assim, a gente tem que conseguir escoar mais produto do mercado internacional, ou a nossa pecuária está produzindo mais do que o nosso mercado interno consegue absorver. E isso é 80% do nosso mercado interno. Então, esse é um ponto bastante significativo. Se a gente pular agora mais para a perspectiva de gado vivo, eu sei que alguns dos pontos já foram destacados aqui, mas pela mesma ótica que a gente tem em relação à carne bovina, a gente também pode enxergar pelo gado vivo. Quais são os principais fatores que levam à importação de gado vivo? Existe uma preferência por abate doméstico por razões religiosas, culturais ou hábito de consumo. Diversos países do Meio Oriente preferem comprar gado vivo para poder fazer todo o abate ritual que eles estão familiarizados a fazer, e eles gostam de fazer esse abate eles mesmos. Muitas vezes é uma questão bem simples, eles têm hábito de consumir carne fresca. Não carne fresca no sentido de que é uma carne que nunca passou por um processo de frio. A carne aqui no Brasil, tirando o que é informal, provavelmente 99% da carne que a gente consome aqui no Brasil, ela passa por algum tipo de processo de frio. E isso é extremamente relevante para a perspectiva de saúde pública. Quando você vai para economias menos desenvolvidas, ainda é muito comum você consumir carne fresca. Você abate o animal naquele dia, no mesmo dia aquela carne está pendurada no mercado. Isso é hábito, esse hábito de consumo está mudando, mas ainda é um hábito em diversas economias, e por isso eles também preferem muitas vezes o abate no país para poder consumir aquela carne fresca. É impossível você abater os animais no Brasil, por exemplo, e mandar essa carne fresca para fora. Cadeia de frio insuficiente com custo elevado, esse é outro ponto bastante relevante. A gente observa países que não conseguem estocar carne bovina congelada. Qual outra forma de você estocar carne bovina se você não pode congelar a carne bovina? Você estoca ela no pasto, você tem um animal vivo no pasto. Então, muitas vezes a economia prefere comprar o gado vivo e ter o estoque vivo no pasto, porque ela não consegue estocar a carne bovina congelada. Isso é muito comum também em economias emergentes, economia que não tem suficientemente uma cadeia de frio desenvolvida, ou que o custo dessa cadeia de frio é muito elevado. Outros casos, suporte à indústria local. Muitas vezes a economia, já existia uma estrutura de abate de frigoríficos, só que o rebanho do país foi diminuindo por diversas variáveis, talvez por não incentivo da própria economia, do próprio governo, e hoje em dia eles querem incentivar porque tem uma relação muito grande com mão de obra. O frigorífico no Brasil tem praticamente uma relação de 1 para 1. Para cada animal que você abate, você precisa de 1 funcionário. Então, uma indústria que abate 1000 cabeças por dia precisa de pelo menos 1000 funcionários. Então, ela é muito dependente de mão de obra. Então, economias emergentes que precisam também incentivar os setores vinculados à pecuária, muitas vezes é interessante importar gado vivo e abastecer a indústria local, porque isso gera diversos empregos. Tarifa de importação mais baixa para gado vivo do que são as aplicadas à carne in natura. É uma questão bastante econômica. Às vezes é mais vantajoso financeiramente você mandar gado vivo do que mandar carne bovina in natura, porque tem menos barreiras tarifárias para entrar naquele mercado. Ou diretamente subsídios à importação de gado vivo. Aí pode estar vinculado a diversas variáveis, muitas vezes por questões da indústria ou pelo próprio perfil de consumo. Outro ponto é esse daqui. Esse gráfico é um pouquinho complicado. Não olhem nas cores das barras, olhem principalmente na altura das barras. Elas representam mais ou menos o custo de produção da pecuária em diversas regiões do mundo. Se a gente observar, Europa, extremamente caro. América já tem uma relação mais baixa de custo. A Oceania, principalmente a Austrália, tem um custo mais baixo. Outros países da região de Ásia e Oceania mais alto. A China, por exemplo, está aqui. Custo bastante elevado de produção de pecuária. África, esses países não são muito representativos de pecuária na África, mas ainda assim, custo mais elevado. Pode apertar mais uma vez. E aqui está a América do Sul. Nós somos extremamente competitivos pela perspectiva de custo de produção. Isso daqui resume muito da nossa pecuária.
A gente tem terra, a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem inclusive uma cultura de produção de alimentos, tudo isso se traduz em custo de produção mais baixo. Com o custo de produção mais baixo, eu consigo oferecer um produto, uma matéria-prima de qualidade a um custo acessível. Por isso que o Brasil é um dos grandes fornecedores de proteína, seja frango, seja suíno, seja carne bovina, seja gado vivo, para os países emergentes. A gente consegue entregar um animal, consegue entregar um produto com um custo bastante acessível, com uma qualidade elevada. Esse aqui é um dos principais motivos também que explica por que o mundo inteiro está reduzindo o seu rebanho e a América do Sul está aumentando o rebanho. Quando começou a ter um problema em 2012, 2013 de falta de chuvas nos Estados Unidos, principalmente no meio oeste americano, que é toda a região produtora de grãos, o preço dos grãos foram para os recordes históricos. Só que nos Estados Unidos, o animal, depois da desmama, ele vai para o confinamento. Então, ele praticamente vai bezerro para o confinamento e fica no confinamento até o abate. A gente está falando, às vezes, de 6 meses, 10 meses ou mais. Esse período todo, quase 100% da alimentação dele é grãos, vão ser utilizados grãos. Os preços dos grãos muito altos, eles começaram a acelerar o processo de abate, acelerar a um ponto que começou a ter liquidação do rebanho, e liquidou parte do rebanho dos Estados Unidos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no México, no Canadá. Na Austrália, o efeito foi por conta de chuva também, mas não por conta dos grãos. E quando a gente olhou da América do Sul, não fomos afetados por esse cenário. Nosso custo de produção é muito mais baixo. Chegou não vou falar ao absurdo, mas chegou ao fato curioso de que na pecuária dos Estados Unidos eles voltaram a criar gado a pasto, porque era muito caro ter gado no confinamento somente com grãos. É claro que isso virou novamente quando o preço dos grãos começou a baixar. Esse slide, por mais que ele seja meio confuso de enxergar, mas ele é um dos principais pontos fortes que a pecuária brasileira tem. Nós somos extremamente competitivos em relação ao custo. Só que a nossa produtividade ainda é muito baixa. Nós produzimos, em média, 1 cabeça por hectare no Brasil. 1 cabeça por hectare é muito baixo. Se eu começar a melhorar somente a condição de cerca na minha fazenda, não fizer mais nada, somente melhorar a condição de cerca, eu posso passar de 1 para 2, 3 cabeças. Se eu começar a melhorar a questão de nutrição dos animais, manejo, fertilizantes, adubação de pastagens, eu consigo passar para 10, 12, 15 cabeças por hectare. É viável fazer isso no Brasil. A média do Brasil é 1 cabeça por hectare. O fato da produtividade ser baixa pode ser visto de duas maneiras. Ruim, porque realmente já é uma produtividade muito baixa e nós já somos os maiores produtores. Mas ela pode ser vista de uma maneira positiva. Se eu tenho uma produtividade baixa, para cada R$1 que eu colocar na atividade, meu retorno é muito mais rápido. Só que isso começa também a criar alguns desafios. Nós somos bastante competitivos em relação ao custo. Esse gráfico é o preço do boi gordo em dólares por quilo. Se a gente comparar, em azul aqui são os Estados Unidos. A Austrália chegou a passar um tempo nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos continuam com o preço do boi mais alto do mundo. A Austrália é o segundo boi mais caro do mundo, ou seja, um dos grandes exportadores de gado vivo do mundo, tem o segundo boi mais caro do mundo. Não coloquei aqui México e Canadá, mas México e Canadá vão estar abaixo dos Estados Unidos e seguem muito os Estados Unidos. Então, a região que mais exporta gado vivo do mundo e um dos maiores exportadores de gado vivo do mundo, com o preço do boi muito mais alto do que o nosso. Isso é potencial para a gente. A Argentina aqui no meio, aqui todo mundo embaralhado é Uruguai, Paraguai e Brasil, e essa linha de azul escuro, Colômbia. E Colômbia também é um concorrente do Brasil em relação à exportação de gado vivo, também por questões de custo. É claro que na hora que a gente olha essa linha azul aqui no meio, que é o Brasil, a gente está falando de média do preço do boi em São Paulo, que normalmente é o preço mais alto do país. Se a gente pegar uma média ponderada em relação ao rebanho ou abate dos outros estados, o Brasil é um dos mais competitivos. E aí, no caso, aumentar abate, aumentar a exportação, ou aumentar as opções que a gente tem para esse tipo de boi, é uma tendência de subir esse gráfico. Pode passar o próximo. E aí, esse começa aqui a aparecer um dos sinais de alerta. Esse gráfico é um pouquinho confuso, mas ele mostra o que é o ciclo pecuário. Não sei se todo mundo já foi familiarizado em relação ao ciclo pecuário. A pecuária ela trabalha num movimento de expansão e contração. Quando você está investindo, ela está expandindo, quando você está retraindo os investimentos, ela vai reduzindo de tamanho. Esse gráfico que ele mostra, aqui em azul, é meio um pouquinho volátil, assim, o gráfico que são vários meses. Mas se olhar a linha pontilhada azul, ela mostra a média da produção, da margem da produção de cria, ou seja, quanto que um produtor de bezerros ganha em média no Brasil nos últimos anos. Pode ver que toda vez que quanto que eu ganho produzindo bezerro começa a piorar, eu começo a ver o abate de fêmeas aumentar. Se eu ganho dinheiro produzindo bezerro, eu seguro uma fêmea no meu rebanho e aumento minha produção.
Se eu não estou ganhando dinheiro produzindo bezerros, eu começo a descartar minhas fêmeas. O Brasil abate em média 40% de fêmeas por ano. 40% é muita coisa. Então, toda vez que eu estiver descartando fêmeas, o preço do boi vai lá para baixo. Quando eu estou retendo fêmeas, o preço do boi vai lá para cima. É um pouquinho confuso, mas o que esse gráfico quer dizer, então? Toda vez que a margem da cria cai, o abate de fêmeas aumenta. A margem da cria melhora, o abate de fêmeas diminui. A margem da cria voltou a cair, o abate de fêmeas voltou a subir, e a partir de 2013, a margem da cria subiu bastante, o abate de fêmeas está caindo. Provavelmente até o final de 2016 esse movimento de queda do abate continuou acontecendo, em 2017 começou a virar um pouco mais. O que eu quero dizer com um alerta nesse sentido? 2017 é esperado que seja o ano de virada do ciclo, quando a margem da cria já não é tão interessante para o produtor segurar as fêmeas no rebanho. E ele começa a desovar essas fêmeas no mercado. Ele começa então a disponibilizar mais animais para o mercado. Se 40% do abate é de fêmeas e eu estou disponibilizando mais fêmeas para o abate, a tendência é que eu tenha mais oferta do que demanda, uma pressão nos preços do gado para esse ano de 2017. Se esse movimento acontecer, e alguém já está observando esse ano, é esperado que aconteça 17, 18, 19 pelo menos. Um aumento na oferta de gado para abate significa então uma pressão nos preços do pecuarista, e aí sim a atividade como um todo começa a ser espremida, margens menores. A gente vem de 3, 4 anos de investimento, desde 2013, 14, 15, 16, investindo na atividade. Então o Brasil tem 216 milhões de cabeças de bovinos e faz 4 anos que está investindo na atividade para poder aumentar ainda mais o seu rebanho. E aí começam a aparecer os pontos de atenção. Como eu mostrei aqui no gráfico, 20% da nossa produção é exportada, só 20%, o restante fica no mercado local. Se eu estou aumentando meu rebanho, retendo fêmeas, investindo, ou seja, aumentando minha produtividade, eu estou aumentando minha produção num ritmo bastante acelerado. Se o consumo no Brasil não acompanhar esse ritmo e absorver esse excedente de oferta, aí tem um problema bastante sério que seria as margens do setor vão ser espremidas. Aqui então tem 2 pontos interessantes. Um é que a expectativa é que para 2017 em diante venha mais oferta para o mercado, então vai ter mais gado disponível para abate no mercado ou gado disponível para exportação no mercado. É mais gado disponível no mercado. E de 4 anos de investimento na atividade, aumento de rebanho, aumento em produtividade. O aumento em produtividade ele é bastante significativo. Isso daqui é o peso médio para o abate de bois, somente bois. Aqui é uma faixa de 5 anos, a média dos últimos 5 anos. Aqui é a média dos últimos 5 anos, aqui é mínimo e máximo. E aqui foi o ano de 2016. Peso médio é o melhor referencial que tem para a implementação de tecnologia, ou seja, a pecuária brasileira está implementando tecnologia, a pecuária brasileira está ficando mais profissional. Nós temos 216 milhões de cabeças, estamos retendo fêmea faz 4 anos, estamos investindo na atividade, ou seja, nossos animais estão mais pesados. Qual que é o problema aqui? Problema entre aspas, digamos, mas qual que é o problema aqui? Houve uma queda no abate em 2015, de quase 10%, houve uma queda no abate em 2016, de quase 3%, e esse começo do ano, por outras variáveis, o abate também estava caindo. Você não sente o efeito disso na produção de carne. A produção de carne continua no mesmo ritmo, apesar da queda no abate, porque você é muito mais, os animais são mais pesados. A pecuária está mais produtiva. Se o consumo não pegar o ritmo logo, a gente tem um excedente de produção que vai atingir o mercado. Pode passar o próximo. A mesma informação visto ao longo do tempo. A gente está vendo desde 1997 até 2016. Esse é o gráfico de peso médio para o abate de bois no Brasil. Isso significa, então, que o pecuarista está investindo na atividade, o boi está mais pesado, a indústria está batendo animais mais pesados, a indústria está reduzindo o abate e, ainda assim, a produção de carne continua bastante acelerada no Brasil, porque a produtividade está acelerando muito rápido. Se o Brasil não romper essa barreira de 20% de exportação rápido, passar para 25%, 30%, realmente conseguir acessar outros mercados mundiais, a gente tem realmente um ponto sensível que seria excedente de oferta no mercado local. É claro que isso daqui é algo a ser celebrado, né? A pecuária brasileira melhorando cada vez mais profissional. Isso aqui na verdade é resultado de diversas variáveis, é melhor manejo, melhor nutrição, melhor tecnologia. E isso explica também como é que a pecuária conseguiu reduzir a área nos últimos anos, perdeu área para agricultura, perdeu área inclusive para reflorestamento, e ainda assim conseguimos aumentar a nossa produção. A pecuária está ficando muito mais tecnificada, está ficando muito mais produtiva. Esse aqui realmente é um fator a ser celebrado, mas é um ponto sensível.
E esse aqui é um outro ponto bastante interessante. Esse aqui é uma fotografia de um único dia de um curral do Minerva. Você tem animais de extrema qualidade, são bastante familiares aqui no sul do país, mais Angus aqui. Esse aqui vocês vão consumir em restaurantes premium ou naquela churrascaria, aquele corte mais premium da churrascaria, são esses animais aqui. Esses animais são os animais que a gente vai consumir em churrascarias, em casa de carne, ou vai consumir em açougue, em restaurantes. São de excelente qualidade, não é premium, mas excelente qualidade. Só que a pecuária brasileira ainda tem tudo isso aqui. Animais de cruzamento industrial ou animais de cruzamento que a gente chama de animais coloridos. Essa é uma fotografia da pecuária brasileira. Essa aqui é uma fotografia de um único dia do curral de um frigorífico. E o frigorífico tem que lidar com esse tipo de variabilidade de oferta de matéria-prima que ele recebe. Isso daqui, no norte do país, quem está familiarizado com as operações do Pará, muitas vezes a gente aproveita isso daqui justamente para embarque de gado vivo. A gente não está exportando matéria-prima de má qualidade, não esse é o ponto. Mas aqui a gente tem demanda no Brasil. Aqui a gente também tem demanda no Brasil. Aqui a gente ainda tem demanda no Brasil. Conforme vai melhorando o seu nível de exigência, você vai querer uma carne de melhor qualidade, uma carne mais macia, você quer uma carne com cobertura de gordura, você quer uma carne, para os nossos padrões, é aquela carne que a gente faz grelhado, faz a churrasqueira. Esse daqui já não é o perfil de animais que vai para esse tipo de consumo. Só que tem diversas economias no mundo que querem produto de qualidade e querem um produto bastante acessível de custo. E a gente tem matéria-prima para oferecer. Então, muitas vezes, a exportação de gado vivo ela pode ser como uma concorrente do abate bovino, e ela não é. Seja por aquelas variáveis que eu comentei no começo, no sentido de questões religiosas que explicam por que o país quer importar gado vivo, se é para abastecer a indústria que ele importa gado vivo, se é porque ele não consegue estocar produto, por isso ele importa gado vivo. Mas, pelo nosso lado, a gente tem uma matéria-prima que a gente consegue exportar e atender esses mercados. Claro, não estou falando que a gente só exporta isso daqui para os outros países, a gente exporta isso, a gente exporta isso. Em alguns casos, a gente até estava pensando em exportar Angus para outros mercados, mas a Rússia queria importar, por exemplo, Angus, preferencialmente importar semi, mas eles já tentaram importar Angus dos Estados Unidos, por exemplo. Na hora que os Estados Unidos foram fechados para a Rússia, eles correram para o Brasil para verificar se era viável fazer do Brasil. Então, assim, tem demanda para tudo isso. Só que a exportação de gado vivo, às vezes, ajuda também a gente num ponto que é a qualidade da matéria-prima do Brasil, ela é muito diversificada, muito heterogênea. E muitas vezes a gente consegue exportar um produto de qualidade inferior à média brasileira, ou seja, agrega mais uma opção para o pecuarista. E eu acho que esse é o ponto principal. Quanto mais opções, seja para a indústria, seja para o pecuarista, mais interessante, mais rentável é para a atividade. Um ponto que a gente bate muito em relação para os pecuaristas. Qual que é a melhor forma de ele melhorar a rentabilidade dele? A melhor forma de ele melhorar o preço médio de venda do gado dele? Se ele consegue entregar um animal que atende todos os mercados, que é um animal jovem, pesado, com bom acabamento de gordura, aquele gado dele vai ter demanda o ano inteiro. Se ele entrega um tipo de animal que só atende um mercado específico, você entrega um animal muito pesado, mas sem acabamento de gordura, né? Sem aquela capa de gordura. Eu posso exportar para o Chile, eu posso exportar para o Irã. Se eu não tiver com o mercado do Chile bom, o mercado do Irã bom, eu não vou querer comprar aqueles animais. Então, entregar um animal que atenda todos os mercados é a melhor forma de você melhorar a sua rentabilidade. O Brasil, então, tem uma grande vantagem, que a gente tem todo tipo de matéria-prima para entregar para qualquer mercado no mundo. Se é um produto mais caro, a gente tem. Se é um produto mediano, a gente tem. Se é um produto mais barato, a gente também tem. Então, pelo nosso lado, pela perspectiva de país produtor de animais, a gente tem uma oferta muito diversificada de produtos que podem nos ajudar também. Se a gente fosse entrar um pouco mais nos dados de gado vivo. Pode passar mais um. Pode passar rapidinho. Pronto. Esse aqui seria um raio-x das exportações de gado vivo no país por estado. Em 2015, quase 89% dos embarques de gado vivo em 2015 foram feitos pelo Pará. Extremamente concentrado no estado do Pará. 2016 caiu para 61%. Rio Grande do Sul passou de 4% para 10%. São Paulo, que praticamente nem aparecia aqui, apareceu com 13% e foi um pouco mais diversificado. De janeiro a março, ou seja, no primeiro trimestre de 2017, ainda é muito pouco, né? São só 3 meses do ano todo, mas Pará bastante representativo e Rio Grande do Sul bastante representativo também em relação à participação nos embarques de gado vivo. Pode passar. Pode ir mais 2 vezes. Se a gente for olhar agora o destino, e aí começa a aparecer algumas coisas interessantes. 2015, grande comprador de gado vivo do Brasil, Venezuela. 2016, 4% Venezuela. 2017, Venezuela desapareceu.
opção acho que é a principal variável de rentabilidade para qualquer atividade. Quanto mais opções eu tenho, mais eu consigo rentabilizar minha atividade. Quando a gente depende quase mais da metade dos nossos embarques para a Venezuela e esse mercado desaparece, é um risco bastante elevado para a gente. Por sorte, a Turquia conseguiu ocupar praticamente os espaços da Venezuela. São outras variáveis que impactam. Aqui você tinha um tempo de entrega muito rápido, mas aqui você conseguiu diversificar um pouco mais. Venezuela sozinho era 57%, Líbano 24%, Jordânia 13%, Iraque 6%. O restante era praticamente irrelevante. Em 2016 você tem Turquia com 51%, Líbano, Jordânia, Iraque, Bolívia, Venezuela, Egito, a gente diversificou um pouco mais. Em 2017, de novo, é só um trimestre de embarques, mas se a gente conseguisse manter essa dinâmica de mais diversificado, é extremamente relevante para o setor como um todo. Se eu tenho um cliente na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque, em outros países, quando um está fraco, o outro está melhor, quando tem mais demanda, o outro está pior, a gente consegue atender eles ao longo do ano inteiro. Ter mais opções na mão, então, para o setor de gado vivo é extremamente relevante. E a gente consegue ter tantas opções porque a gente consegue exportar não só pelo Pará como pelo Rio Grande do Sul, mas como a gente consegue exportar aquelas matérias-primas que eu estava mostrando para vocês. Gado jovem, pesado, a gente consegue exportar gado mais leve, consegue exportar gado de só Angus, por exemplo, só Nelore, algumas outras raças. A gente tem todas as opções na nossa mão e isso acho que é um ponto extremamente interessante para gado vivo. Pode pensar. Pode apertar 2 vezes, rapidinho. E outro ponto bastante interessante, aqui um pouquinho mais pela perspectiva financeira. A gente está falando de gado vivo, exportação de gado vivo, mas a atividade principal que a gente tem é a pecuária de corte, que engorda para o abate e produção de carne bovina. Quem dita preço na atividade de pecuária de corte é o abate bovino, não é a exportação de gado vivo. Quando a gente olha os dados, se a gente for olhar no Pará, a representatividade da exportação já é um pouquinho maior. No Rio Grande do Sul é muito pequeno, vou até mostrar esses dados. Mas o principal ponto é, quanto mais abate tem naquele estado, mais próximo o preço do boi daquele estado em relação a São Paulo. São Paulo normalmente é o preço mais alto do país. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, nessa tabela, preço do boi gordo em reais por arroba. Aqui você tem São Paulo, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba e Bauru Marília aqui. Essas são as 4 praças de São Paulo. Normalmente elas estão ou como primeiro lugar ou segundo lugar, dependendo da época do ano. Rio Grande do Sul hoje está mais caro do que São Paulo, porque não é comum ficar muito tempo assim. Ele fica algumas vezes do ano assim, mas não é comum ficar muito tempo assim. Ele tem um saldo positivo aqui de quase 4% acima do preço de São Paulo. Mas olha o Pará. Pará, comparado a São Paulo, o preço do boi do Pará é muito barato, comparado a São Paulo. O fato de poder exportar gado vivo do Pará, ou seja, que você acrescenta uma outra opção para o pecuarista da região, que é não só indústria de abate, mas exportação de gado vivo também. A indústria de abate do Pará é muito pulverizada, é muito localizada no sul do Pará, são poucas indústrias. A exportação Pará um dos maiores estados que a gente tem, os maiores rebanhos que a gente tem de gado bovino, então a gente tem uma oportunidade muito grande no Pará. Rio Grande do Sul já seriam mercados um pouco diferentes. Você tem uma concorrência maior em relação à indústria de abate também. Você tem uma matéria-prima de melhor qualidade do que o restante do país. Então, não necessariamente os embarques que vão ser feitos pelo Rio Grande do Sul serão os mesmos que são feitos pelo Pará. Outra matéria-prima, outro custo, outro perfil. Mas, pela perspectiva financeira, quanto mais esses preços dessas regiões se aproximam de São Paulo, ou seja, mais o preço do boi sobe em relação a São Paulo, se aproxima de São Paulo, é mais receita para o estado todo. A gente está falando de preço do bezerro mais caro, ou seja, o pecuarista consegue comprar o bezerro, consegue também comprar mais insumos, ele vai vender o bezerro, né? Vai conseguir comprar mais insumos, preço do boi gordo mais caro, ele consegue girar mais dinheiro na atividade. Toda a economia da pecuária do estado é favorecida por isso. Pode passar. E se a gente for olhar para uma perspectiva de performance, que é justamente esse ponto. Esse aqui é um embarque de gado vivo do país todo, do Brasil. A gente teve um movimento bastante forte de crescimento, isso aqui é 2005, 2006, 2007 foi bem forte, perdeu um pouco de força em 2008, voltou a subir até 2010, de novo baixou um pouco mais, nosso ano mais forte aqui foi 2013, depois ficamos mais fracos. Mais um. Comparando o Brasil. O Brasil então vinha subindo o ritmo de exportação de gado vivo, enfraqueceu aqui em 2015, 2016. Rio Grande do Sul já teve maior representatividade, como os embarques eram menores. Conforme foi ganhando volume, ele foi perdendo representatividade. 2012 foi um ano um pouco atípico aqui. 2016
voltou a ter um pouco mais de relevância, com 18% do gado bovino sendo exportado pelo país, foi feito pelo Rio Grande do Sul. 2017 começa o ano bastante forte, com 24% também sendo feito pelo Rio Grande do Sul. É bastante significativo, 24% do total de gado exportado no ano. Mas pode passar. Quando a gente olha a participação disso em relação à indústria de abate, isso aqui no caso do Brasil, em vermelho é quanto que representa a exportação de gado vivo em relação ao abate bovino. Então, quando a gente fala que são atividades concorrentes, é até difícil falar que uma coisa concorre com a outra quando a representatividade é essa. Se a gente olhar o Pará, é um pouco maior essa representatividade. Um pouquinho maior. Pode passar o próximo. Esse é o Rio Grande do Sul. É até difícil de visualizar o quanto que o embarque de gado vivo do Rio Grande do Sul representa em relação ao total de gado abatido no estado. Aqui, cada pontinho vermelho desse foi um pecuarista que teve mais uma opção de venda, mas pensar que isso já está afetando o mercado, acho que é ainda muito otimismo. Afetando de uma maneira positiva. Ou mesmo pensar que a gente está exportando uma matéria-prima sem aproveitar todos os seus subprodutos também é muito pequeno. Na verdade, a gente está realmente aproveitando, ou dando mais opções para o pecuarista. Mais um. Esse aqui é o último slide da apresentação. Qual que é o ponto principal? A gente não consegue dizer isso daqui com toda certeza, né? Se eu exporto mais gado vivo, eu vou subir o preço do boi? Se eu subir o preço do boi, isso é ruim, isso é bom. De certa forma, para toda a economia, toda a pecuária de corte, toda a cadeia produtiva de carne bovina, se o preço do boi sobe, acaba sendo positivo na outra ponta. Claro que, nesse momento atual em que estamos hoje, em que o consumo está enfraquecido, subir o preço do boi é difícil de acontecer porque você não tem consumo na outra ponta. Mas, segundo semestre de 2017, 2018 voltando a ter uma economia mais dinâmica, consumo voltando a melhorar, você tem então um potencial para absorver mais produção, aumentar esse consumo e absorver preços mais altos. Mas se a gente tem então um aumento no preço do boi, ele é positivo para a cadeia bovina como um todo, para a cadeia produtiva da carne bovina como um todo. Isso está muito mais ligado ao abate, ligado a outras questões de sazonalidade, ligado a questões de consumo, mas se a gente observa, quando aumenta o volume de abate no estado, tem efeito positivo no preço do boi. Aumenta a exportação de gado vivo no estado, também tem efeito positivo no preço do boi. Muito menor, mas tem. Se fosse falar em critérios estatísticos, a gente está falando na faixa de 25%, quando aumenta o volume de gado abatido no estado, atinge digamos que a cada uma cabeça a mais que é abatida no estado, 25% disso vai afetar o preço. Se fosse para gado vivo, para cada uma cabeça abatida é 10%, é muito menos, mas ainda assim afeta. A questão é, aumento do preço do gado vivo, do gado bovino no estado, melhora a cadeia produtiva como um todo. Não é necessariamente uma relação direta, mas a gente observa nos últimos anos, no Pará, por exemplo, que é mais evidente o que tem acontecido nos últimos anos, então são vários anos de aumento de exportação de gado vivo pelo Pará. A distância do preço do Pará em relação a São Paulo vem encurtando ano após ano. E isso é extremamente positivo para toda a cadeia do Pará, para todos os pecuaristas do Pará, e você já observa que existe um aumento no investimento de produção no Pará por conta disso. A pecuária do Rio Grande do Sul é mais madura do que o restante do país, ela já existe aqui há mais tempo, ela é mais consolidada, mas ela também tem a aproveitar com mais opções para o pecuarista, mais rentabilidade isso traz para a cadeia como um todo. Ponto principal, então, da apresentação que seria, a gente está num momento único, pensando pela perspectiva de pecuária mundial, redução no rebanho nos principais países, América do Sul na mão contrária, a gente vem então ocupando cada vez mais um share maior, uma relevância maior no mercado mundial. Nós somos muito competitivos em relação ao preço do boi, somos muito competitivos em relação ao custo de produção, isso é reflexo na nossa oferta de luz, água, terra, inclusive a nossa cultura, a produção de alimentos. A demanda mundial segue positiva, seja por critérios de ocidentalização, urbanização, tudo isso, um aumento de poder aquisitivo no mercado mundial, isso é extremamente positivo para a gente. O consumo no mercado interno, esse é mais sensível, ele vai melhorar, vai aumentar, mas mais lento, e ele é extremamente relevante porque 80% da nossa produção fica no mercado local, então a gente precisa desse consumo interno também. Então, provavelmente, retomada da economia é extremamente relevante para isso também. Pela expectativa em relação ao gado vivo especificamente, aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito pouco relevante em relação ao total de gado abatido no estado. Muito pouco. Mas existe um potencial muito grande. E todos os efeitos que tem dessa exportação de gado vivo são benéficos em relação a toda a cadeia produtiva de carne bovina. Então, é isso que eu queria expor. Obrigado.
Obrigada, Leonardo. Excelente apresentação. A gente tinha combinado mesmo, precisava desse teu reforço. Pessoal, dúvidas? Não é possível. Muito bom, Leonardo. Parabéns pela apresentação. Existe algum estudo semelhante a esses que foram apresentados em relação ao impacto de exportação de fêmeas vivas, já que isso já foi uma intenção aqui? Até acho que se a gente for observar, esses números todos que eu mostrei é de gado para abate. Se a gente for analisar o volume de gado exportado não para abate, ele é muito menor ainda do que esse volume. Então, assim, se a representatividade desse gado para abate já é muito pouco perante o total de gado abatido, quando a gente olha para gado de genética, ele é ainda menor. E são setores que, quando a gente observa a pecuária de corte, eles são setores um pouco separados. Você normalmente não tem um pecuarista que investe em genética e está focando em touro ou melhoramento genético via inseminação artificial, um rebanho de matrizes, toda essa melhoria, e ele também está fazendo uma engorda para abate. Normalmente eles são setores um pouco diferentes. Exportação de gado vivo para a genética, esse é um potencial que o Brasil tem que ele ainda explorou muito pouco. A gente tem que lembrar da origem da nossa pecuária do país como um todo, é Índia, são os zebuínos que a gente trouxe, principalmente Nelore. A qualidade do nosso Nelore hoje é muito superior à qualidade do Nelore típico da Índia. Então a gente tem um potencial para exportar genética ainda muito grande que a gente explora muito pouco. Rio Grande do Sul acaba sendo animais mais europeus, taurinos, mas também tem um potencial. Eu diria que a gente ainda não acordou para essa oportunidade. Se a gente observar quem que é o nosso grande vizinho, não pensando na América do Sul, que já tem bastante genética do Brasil sendo exportada para a América do Sul, mas a África é um grande comprador de, não só para a perspectiva de abate, mas tem um potencial muito grande para compra para formação de rebanho. Então, o Brasil consegue praticamente abastecer a África com banco genético e matrizes e bezerros também, e acho que é mais uma opção. O Brasil tem 216 milhões de cabeças, é o maior rebanho bovino do mundo. Então, assim, potencial a gente tem para poder abastecer tanto da perspectiva de carne bovina quanto de animais vivos. Acho que eu veria com bons olhos, só que eu acho que a gente mal começou a explorar essa atividade de exportação de genética mesmo. Ela é muito pequena perante o todo. Bem, boa tarde. Parabéns pela palestra. Queria saber do ponto de vista epidemiológico, quanto que impacta nessa abertura de novos mercados a questão do local de origem, ser ou não livre de aftosa, ou ter ou não... Quanto que isso é relevante hoje em dia, porque a gente está nesses mercados que não são muito exigentes e talvez não acesse novos mercados, talvez por questões epidemiológicas, ou eu queria saber quanto que isso impacta, né, nesse mercado aí. A relevância hoje, pensando na exportação de gado vivo, ela é pequena, realmente, porque os grandes mercados que a gente abastece têm exigências mais fracas do que o Brasil. A verdade é que assim, a gente tem uma percepção, acho que bastante, não vou falar que é errada, mas a gente pensa em Brasil como uma coisa mais simples do que Europa, por exemplo, que os Estados Unidos. O evento da carne fraca que teve recentemente, acho que ele mostrou que não é o caso. Os Estados Unidos exportam em média para 15 países. A Austrália exporta em média para também por volta de 10, 15 países. O Uruguai, Paraguai, todos são nessa faixa de 10, 15 países. Não passa muito disso. Pensando em carne bovina in natura. O Brasil exporta para mais de 100 países carne bovina in natura. Então, o Brasil está preparado para atender certificados e habilitações para mais de 100 países. Então, a gente está muito mais familiarizado com níveis de exigência muito maiores do que nossos pares. Então, eu acho que a gente consegue lidar muito bem com isso. Quando a gente pensa pela perspectiva de exportar para uma região que tem menos exigência que a nossa, acaba sendo mais fácil, seja a questão de cerca de aftosa, que não são as mesas que a gente controla, por exemplo. Eu não vejo como proibitivo, na verdade é uma restrição a menos que acaba sendo mais fácil para a gente trabalhar. Quando a gente passa para um mercado mais exigente, digamos que a gente fosse exportar gado vivo para os Estados Unidos, agora a gente já exporta até carne bovina in natura para os Estados Unidos também. E a gente sabe há muito tempo que capaz o Brasil já era. O problema era muito mais um lobby que existia nos Estados Unidos que não queria que a nossa carne entrasse lá. E entrou não porque eles queriam também, entrou porque eles queriam uma proteína barata para abastecer a indústria deles. Mas então a gente já entrou nos Estados Unidos, a gente consegue atender os Estados Unidos com o mesmo grau das certificações e habilitações. Não seria restrição de maneira alguma, acho que, para o embarque de gado vivo do país. Não sei se, acho que seria essa a pergunta, né? Leonardo, bom, primeiro parabenizar, eu estou encantado com a forma como você colocou, sensacional, eu não tinha ideia, eu acho que o público todo também não tinha ideia
de como o mercado está aprofundado e como vocês têm se especializado. Parabéns. Eu queria, numa média Brasil, que você falasse para a gente qual o grau da Minerva, da ABEG, de satisfação dos serviços portuários que hoje são prestados para vocês. Acho que isso o Guilherme vai poder me ajudar para poder falar melhor. Que eu fico na parte mais estratégica, não na parte de gado vivo especificamente. Tudo bem, Alexandre? Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem dificuldades inerentes do país, né? Mas, de uma forma geral, a gente é bem atendido. Então, na palestra anterior do Sérgio, ele estava falando em normativas, questões de tomada de serviços, sindicatos. A gente procura soluções que no setor empresarial às vezes são fáceis de ser tomadas, né? Quando tem a gestão do teu negócio, quando entra nesse âmbito, ela se torna difícil de buscar a solução mais óbvia, né? Então, eu acho que talvez o objetivo desse evento, né, Mirela, é a gente tentar abordar aí as dificuldades e tentar todos fazer um trabalho mais bem feito, né? Mas, de uma forma geral, tanto no Pará quanto no Rio Grande do Sul, a gente é bem atendido, sim. Guilherme, eu só queria, depois de ter provocado mesmo, vocês dizer que a gente está à disposição para melhorar cada vez mais, para prestar um serviço de excelência para vocês. Bom? Tá bem, sabemos disso. Tá tudo bem. Boa tarde, Leonardo. Eu queria dizer para vocês que o que provocou, né, a nossa mudança, né, principalmente, foi todo o apoio que vocês nos deram, né, principalmente tecnicamente, né, todas as soluções que a gente compartilhou, principalmente com o pessoal mais próximo da gente aqui, né, isso foi muito importante para o nosso crescimento aqui também, né. Então, eu queria agradecer toda a força que vocês nos deram, né, como exportador, não só vocês também, quanto todos os outros que nos ajudaram. Isso foi muito importante para a nossa mudança, né, de comportamento, de atitude, de bem-estar, principalmente. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Eu acho que é um ponto interessante que, quando a gente fala muito de pecuária, a gente está muito familiarizado ou acostumado com a ideia de que era uma coisa menos exigente, menos rigorosa, né? E de um tempo para cá, a gente observa que, na verdade, todos os processos que envolvem pecuária têm de sobra qualidade técnica e conhecimento técnico também, como vocês comentaram a respeito de todo o treinamento de bem-estar animal. Hoje em dia a gente tem centros de excelência de bem-estar animal no país, a gente não precisa trazer gente de fora para cá, a gente tem isso já dentro do país. Então, assim, conhecimento técnico para todos os setores de pecuária, de corte hoje, já não deixa a desejar em relação a nenhum outro país lá fora. Então, a pecuária ainda é mal vista na nossa economia, ela realmente é mal vista na nossa economia, mas a pecuária já não é mais aquela pecuária tradicional que a gente via nos últimos anos. Ela é uma atividade cada vez mais profissional, então o potencial é ilimitado para trabalhar com isso. Tem uma pergunta do Fábio também, que ele mandou agora por mensagem, que houve uma interdição lá do Porto de Vila do Conde, e se você já tem planejado algum plano B com relação aos animais que já estão quarentenados. Acho que o Gil pode completar. Trouxe um time junto comigo, então tá fácil. Bom, com relação à interdição, eu não sei se vocês perceberam que eu passei 80% do tempo lá fora no telefone, certo? Certo? A gente percebeu. Veja bem, nós estamos lutando no judiciário, nós temos 2 mandados de segurança no tribunal, nós temos um embargo de declaração junto ao juiz, está se pensando em entrar com processo de pendência, conflito de decisões, porque foi o juiz estadual que resolveu interditar um porto federal. Ele não tem competência para isso. E o plano B, no momento, nós ainda não estamos estudando, porque o custo de transferir o que já está pronto para embarcar, neste momento, para qualquer outro estado, é muito alto. E se trata de commodities. Então, nós temos que resolver este caso agora, a nível estadual. Se nós tivermos que pensar em plano B, será
para os embarques do dia 22, certo? Que estão aí já escalados. Mas, no momento, não. Nós acreditamos piamente que nós vamos conseguir derrubar essa interdição. Certo? O mais trágico é, como dizia o presidente da Companhia de Docas, nós temos que tomar uma providência séria, porque senão qualquer juiz de interior próximo do porto, se a dona Mariazinha fosse queixar que tomou água e adoeceu e o juiz fez suspender a economia do Estado, isso é terrível, porque a economia do Estado passa pelo porto de Vila do Conde. E o gado vivo é o quarto item na pauta de exportação do Pará, levando em conta que os 3 primeiros são minério. E é uma disputa difícil, porque o minério é riqueza não renovável e o gado vivo é de riqueza renovável. Então nós estamos nessa briga com o judiciário, tentando conseguir a solução. Certo? Eu estou agora caçando o presidente da Companhia de Docas para fazer uma nova reunião, amanhã eu já chego em Belém. Então, a briga de foice. Mas nós temos certeza que, como sempre, nós vamos ganhar a parada. Hola, bueno, primero que todo fue una presentación clara y muy explicativa. Quería preguntar lo siguiente, teniendo en cuenta que entiendo, según lo que usted dijo, que una de las razones principales para exportar en pie es que las personas prefieren carne fresca. En la práctica, ¿qué significa carne fresca? O sea, entiendo que es carne que no ha sido congelada, pero ¿por qué prefieren carne fresca? ¿Eso significa que la carne congelada pierde propiedades? ¿O cuál es la razón por la cual el consumidor prefiere carne fresca, sabiendo que países como Egipto y Turquía también importan carne congelada? Você vive na Colômbia, certo? Sim. Colômbia, se não me engano, acho que mais de 50% do consumo de carne bovina é carne fresca. E existe uma percepção de que carne fresca é mais saudável, porque ela é mais natural. Mas é uma percepção errada, digamos, porque vai de encontro com o que a gente sabe de microbiologia. Uma carne fresca, ela não passou por nenhum processo de frio, ela não interrompeu nem os processos de disseminação bacteriológica que poderia acontecer com a carne. Então, uma carne fresca, ela tem mais riscos à saúde do que uma carne resfriada ou uma carne congelada. Pode ser carne resfriada, não precisa ser congelada. Os países como o Egito, por exemplo, eles importam muita carne congelada por conta também do tempo de prateleira. Se eu exporto uma carne congelada, ele vai ter 6 meses entre ele comprar ou abater o animal, produzir, embarcar, entregar, ele distribuir isso no país até o consumo, ele tem muito tempo. Se eu for mandar uma carne resfriada, eu vou ter 60, 90 dias entre o abate do animal até ele chegar no país, até ter a distribuição, um período muito curto. Então, na verdade, poucos clientes querem comprar carne resfriada porque eles têm que ter uma distribuição muito mais desenvolvida para isso. Mas, de certa maneira, a carne resfriada tem um preço até maior porque realmente é mais interessante. Eles querem mais carne resfriada, eles só não conseguem atender a demanda. Então, eles ficam entre a resfriada e a congelada. A carne fresca, realmente, para eles, é quando tem um abate no mesmo dia ou no dia seguinte, assim, essa carne está pendurada no mercado. Só que aí é um mercado, aqueles wet market, que é um mercado de baixa qualidade. É uma percepção ruim. O Brasil já teve seu histórico de consumo de carne fresca, o Brasil já saiu desse consumo. Os outros países estão saindo também. A Colômbia, eu até acho curioso, porque a Colômbia tem um consumo muito alto de carne fresca ainda, apesar de já ser um país bastante desenvolvido. Assim, a tendência é ninguém consumir carne fresca. Por questões de saúde pública, a recomendação é não consumir carne fresca. E aí seria o resfriado ou congelado. Claro? Na ordem lá. Leonardo, eu queria te parabenizar, achei muito clara a tua apresentação. E nós trabalhamos no Serviço Veterinário Oficial aqui do Estado. E o colega perguntou sobre a questão de enfermidades, né? E a questão da identificação individual, da rastreabilidade, ela tem algum impacto nas negociações de vocês, que o Brasil ainda não tem essa questão da rastreabilidade né, em todo o país? E também, mais por curiosidade, no início tu mostraste um daqueles teus slides de custo de produção
E a gente sabe que é muito caro produzir na Europa, né? E tu mostrou um país ali que tem um custo de produção bem baixo. Se não me engano. Eu acho que é E a gente tem uma curiosidade de qual seria aquele país. Não, mais baixo. Eu não vou lembrar quem que é o A. O que nos deu uma curiosidade. É esse daqui, né? Isso. O A, não vou lembrar quem que é o A. Não vou lembrar. Ucrânia, não sei agora. Agora, a questão é que talvez seja mais barato, mas talvez não seja tão representativo em produção também, né? A gente sabe, por exemplo, que a Irlanda produz muito gado a pasto, mas eles não têm o volume necessário para atender toda a demanda. E é um único país ainda nesse perfil, né? Agora, da parte de rastreabilidade, que é um ponto interessante, quais são os outros países no mundo que têm rastreabilidade além do Brasil? Se eu não me engano, só a Austrália que tem rastreabilidade no perfil do Brasil. O Brasil, na verdade, ele aceitou uma demanda por rastreabilidade por exigência da Europa. A Europa fez diversas exigências, a Europa era um mercado extremamente importante para o Brasil. Não lembro agora os volumes, mas chegava quase a 20% do volume embarcado para o Brasil ia para a Europa. Quando eles fizeram algumas exigências, a gente tinha que aceitar porque era um mercado muito importante. Mas isso foi 2007, foi acho que o ano mais forte da Europa, 2008 já foi mais fraco, desde então a Europa foi muito menos representativa. O Brasil aceitou essa exigência, talvez até sem fazer os custos, porque não fecha a conta, na verdade. Rastreabilidade tem um ganho de gestão excelente. Se você coloca a rastreabilidade no rebanho para ter um controle maior dos seus animais, para ter um controle maior de todos os processos dentro da sua atividade, excelente, essa conta se fecha. Se você colocar a rastreabilidade só pelo benefício de você exportar um animal com rastreabilidade, essa conta talvez não feche, são duas coisas diferentes. Não acho que é restrição para nada, na verdade. Eu sei que a Austrália tem rastreabilidade, tem um problema muito sério de rastreabilidade lá. Alguns anos atrás, eles foram verificar o sistema, tinha mais de 80 mil, acho que de 80 mil animais fantasma, que não tinha sido saído do sistema. É um problema sério. Rastreabilidade de uma atividade que trabalha na casa dos milhões de cabeças é bastante difícil. O Brasil hoje tem uma informalidade muito baixa, então não é um problema de informalidade que impede isso. Eu acho que é mais uma questão de quais são os mercados que exigem e qual o motivo deles exigirem. Se é uma questão de falta de confiança no nosso processo, nossa certificação, talvez seja um outro caminho para poder atender essa demanda. Então, de forma alguma, eu acho que a rastreabilidade é gargalo. A gente observa na carne bovina que é só para a Europa que exige rastreabilidade, ainda assim, não sei se vai durar por muito mais tempo essa rastreabilidade, essa é a verdade. Então, no país inteiro, são acho que 1.800 fazendas no país que têm rastreabilidade, são certificadas, digamos, para a Europa. Então, não acho necessário para a perspectiva do comprador. É extremamente relevante para a perspectiva de gestão dentro da propriedade, mas aí acho que depende muito do produtor mesmo, se ele está nesse ponto de desenvolvimento. Bom, antes de mais nada, Leonardo, muito obrigado por ter aceito o convite da ABEG e agradeço à administração do Mineva por ter mandado você, como sempre. E mais um segundo ponto. Você falou o risco aqui para o meu amigo da ONG, o problema microbiológico está bem minimizado desde que a importação do gado, o gado abatido seja importado do Brasil, porque os controles sanitários do Ministério da Agricultura, de Sanidade Animal, eles tendem à perfeição e é respeitado no mundo inteiro. Então, abater um boi importado do Brasil é garantia de qualidade e sanidade. Os riscos microbiológicos são praticamente nenhum, a não ser que eles contaminem no açougue, certo? Fora disso, o Ministério da Agricultura e Sanidade Animal é nota 10 reconhecido pelo mundo inteiro. Tanto que na Operação Carne Fraca, que qualquer outro país não teria a reação que teve depois, o Ministério mostrou o trabalho, os países começaram a voltar atrás nas decisões. No período de uma semana, em uma semana, quase todos os embargos saíram. Certo? Nós tivemos casos de doenças isoladas por erro, certo? Que foi resolvida ultimamente em 40 dias, estava resolvido, o mundo todo estava resolvido. Certo? Agora, impressionante nessa questão de sanidade é que qualquer doença que apareça no Brasil, a repercussão é imensa.
Nós tivemos um caso de vaca louca, uma vaca velha de 16 anos, certo? Que inclusive não é relevante, porque não é risco. Não era nem vaca louca, na verdade, né? Nem vaca louca. E a França teve recentemente um caso de vaca louca que não teve essa repercussão. Certo? Então, risco microbiológico, meu caro amigo da ONG, pode pedir para o seu país, a Colômbia é uma concorrente, mas se a Colômbia resolver importar de nós, o povo colombiano vai comer uma carne absolutamente saudável, sem nenhum risco microbiológico. Na verdade, é um dos nossos pleitos na Colômbia, a abertura do mercado Colômbia-Brasil, Brasil-Colômbia, porque a gente pode importar loins, filé mignon, picanha, todos esses cortes que o consumo na Colômbia é baixo e exportar outros produtos para a Colômbia. Tem potencial. É só para complementar também essa questão, que a gente só tem uma diferença entre carne fresca, recém-abatida, e a carne in natura, são coisas diferentes. Carne in natura, nós digamos que não é uma carne processada, ou seja, ela vai ser cozida, assim, isso é uma carne que não é in natura, todo o restante é carne in natura. Quando a gente fala de carne in natura, você tem a carne fresca, que é a carne que você abateu o animal e já mandou ele pro açougue direto. Resfriada é o padrão que a gente está familiarizado quando a gente vai no supermercado e compra uma carne resfriada. Carne congelada é muito mais um critério de shelf life, né? Tempo de validade daquele produto. Carne congelada não é pior de qualidade do que a resfriada. Isso é um mito que existe também. Carne congelada tem a mesma qualidade. É só uma questão muito mais de... Para o consumo imediato, a carne resfriada está pronta, né? A carne congelada não está. Então, mas é a mesma qualidade. Carne fresca é uma coisa que, por questão de saúde pública, não é incentivado mesmo. Isso, para dar o tempo da transformação bioquímica do músculo em carne. Só para te nivelar, porque a gente sabe que não tem só o pessoal da veterinária e tal na plateia, só para a gente não ficar essas dúvidas. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou passar. Leonardo, muitíssimo obrigada. Excelente a tua apresentação. Já vi que o pessoal teve mais uma salva.